Olá, 1º de novembro de 2019, confira as principais notícias desta sexta-feira. Enem 2019. O Bom Dia tem dicas importantes para quem vai fazer o exame. Maranhão é um dos estados menos atingidos com vazamento de óleo, mas mais de 1 tonelada do produto já foi retirada do litoral até agora. Veja ainda os preparativos para o Dia de Finados. E no Papo de Cultura, tem a beleza de um reencontro entre dois apaixonados pela música brasileira, Marconi Rezende e Ana Cristina. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira, gente. Você ligado com a gente em todo o estado, nosso obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho no estúdio a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, hein? Aquele projeto conhecido como anticorte, você lembra? Que proibia, inclusive, corte de energia elétrica nas sextas-feiras, nos feriados. Pois é, ele não passou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, mas pode virar uma lei federal. A gente vai falar sobre o assunto já já aqui no estúdio com o deputado Fernando Pessoa. Daqui a pouquinho ao vivo aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá certo? Vamos conferir como é que está o trânsito nessa manhã aqui na capital. Vem comigo, hoje é sexta-feira, a gente vai ver como é que está o trânsito aí nessa véspera de feriado, começando pela Avenida Carlos Cunha. Imagens em tempo real, cedidas aí pela Prefeitura de São Luís, no caso a parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, SMTT. Tá tranquilo, né? Tranquilo o trânsito aí nesse ponto da cidade. Na Avenida Carlos Cunha, você vê aí a ponte Bandeira Tribus, o trânsito fluindo normalmente, não há nenhum problema com nenhum veículo na ponte, nem nas proximidades, e não há informação sobre acidente também neste ponto aqui da cidade. O sol já está brilhando em São Luís, na capital de todos os maranhenses, e a gente vai para o segundo ponto. Agora a Avenida Beira-Mar, aí a Ponte José Sarney, Ponte do São Francisco, você vê ao fundo 2 pistas liberadas no sentido São Francisco Centro e uma no sentido contrário, mas também o trânsito vai fluindo normalmente nesta sexta-feira. Algumas pessoas, é claro, já se deslocaram também da capital para o interior do estado. É muito comum nessa época do ano, né? Por isso até a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações nas estradas que cortam o Maranhão com a Operação Finados. Trânsito tranquilo, portanto, nesse momento aí na Avenida Beira-Mar, ali próximo à ponte. Agora nós estamos na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Geralmente a gente mostra o sentido contrário, mas hoje a gente está mostrando um ângulo diferente. Já estamos vendo os veículos que estão à direita estão seguindo no sentido do retorno da Coama. Já os veículos no sentido contrário, você vê do lado na pista, do lado esquerdo, trânsito tranquilo vai fluindo também nesse ponto da cidade. Não há informação até o momento de acidente nesta avenida, que é uma das mais movimentadas de São Luís, a Jerônimo de Albuquerque. Olha como é que está a Avenida Guaxinduba, muitos ônibus aí que descem a chamada Cajazeiras. A Guaxinduba aí, as pessoas que vão pegando a pista à esquerda vão passar pelo Parque do Bom Menino no Praça Deodoro. Os demais passam ali pela Praça da Bíblia e vão seguindo um número grande de veículos nesse momento, mas não há também registro de acidente nesse ponto. Imagem em tempo real aqui da capital maranhense do trânsito para você. Nesse momento aí, a Avenida Guaxinduba, a gente mostrando nessas imagens. É o monitoramento que é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui da capital São Luís. Olha, gente, o Maranhão registrou queda no número de focos de incêndio este mês. Mesmo assim, o estado ainda aparece como um dos primeiros em números de casos. Agora a expectativa é de que a situação melhore aí com a chegada das chuvas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Maranhão foram registrados mais de 3.100 focos de incêndio durante o mês de outubro em todo o estado. O relatório foi divulgado nesta quarta-feira. O número representa uma queda de 15% em relação ao mês de setembro, quando foram contabilizadas 3.600 queimadas. Nos últimos 5 dias, o estado contabilizou mais de 730 focos de incêndio. Até outubro, o estado havia registrado mais de 13 mil focos de incêndio. Com isso, o Maranhão ocupa o 3º lugar no ranking dos estados brasileiros que mais registraram queimadas este ano, ficando atrás apenas do Mato Grosso e Pará. O comandante do Corpo de Bombeiros ressaltou que é preciso ficar atento a estes dados. Apesar de ter sido um ano com muitos registros de queimadas, até pelas altas temperaturas, há casos de focos de calor, que não chegam a ser grandes queimadas, capazes de desmatar enormes áreas florestais. Nem todo foco de calor é uma queimada. Um foco de calor pode ser, por exemplo, um telhado de zinco, e pode ser absorvido pelo satélite e entra como foco de calor. Mas a situação hoje é de normalidade, graças a Deus
A operação ela continua com números exitosos, apesar de que esse ano foi um ano atípico para a região de Floresta Amazônica. Ainda segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, mesmo com a redução do número de casos de incêndio, o programa Maranhão Sem Queimadas segue, até por conta do decreto estadual que estabelece o controle até o final de novembro. Nas regiões sul e central, os focos de incêndio reduziram substancialmente, até por conta das chuvas, que já começaram a cair nessas áreas. A preocupação se volta agora principalmente para a parte norte do estado, onde se encontra a grande ilha de São Luís e também o litoral maranhense. Aqui mesmo na ilha de São Luís, ali é a litorânea. Nós temos uma parte de vegetação, que inclusive lá é área de preservação ambiental, e que alguns indivíduos colocam fogo. Preocupante, há inclusive uma determinação, né? Uma portaria do governo do estado no sentido de proibir, inclusive, essas queimadas aí, principalmente nessa época do ano, né? Infelizmente, as pessoas desrespeitam, então cada um tem que fazer o seu papel. É importante a participação de cada um nesse processo aí para diminuir esses números aí de queimadas no Maranhão. Foi anunciado ontem em coletiva de imprensa o que o Bom Dia Maranhão antecipou aqui essa semana. O centro vai monitorar as manchas de poluição por óleo na costa maranhense. Infelizmente, mais de 1 tonelada do produto já foi retirado do litoral do estado. Veja na reportagem. O Centro de Operações deve funcionar 24 horas através dos números 0800 e de emergência da Capitania, IBAMA, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Governo. Otimizar o apoio logístico, seja com o bombeiro, quem estiver mais próximo, para verificar logo aquela denúncia. E havendo realmente a constatação de ser uma mancha de óleo, a gente prover a rápida análise e recolhimento desse material já com a destinação definida. Então, a ideia desse centro é melhorar o fluxo logístico, o fluxo de informações e a pronta resposta. O município mais atingido do estado foi Santo Amaro, na praia de Travosa. Durante a coletiva, foi apresentado à imprensa a diferença dos resquícios de óleo para outras substâncias recolhidas. Ele tem viscosidade diferente da água, né? Esse óleo que a gente está encontrando na costa, ele é mais borrachudo. Ele é bastante viscoso. Isso é uma característica que visualmente você consegue identificar. Você não precisa pegar, né? O contato com ele é bastante perigoso. No Maranhão, 1.230 quilos de óleo foram retirados de 12 pontos. O estado é um dos menos atingidos do Nordeste, mas ainda assim o Ministério Público recomendou a criação de uma comissão especial para tratar sobre o caso. A comissão deve ter atuação conjunta entre as secretarias de município e órgãos regionais como IBAMA e ICMBio nos municípios de Cururupu e Serrano do Maranhão, além da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que tem trabalhado na destinação do material recolhido desses 12 pontos. Hoje a gente definiu, em conjunto com o capitão, que a gente tem um destino final, que é uma empresa privada, que ela tem condições de definir, principalmente pela classificação que é classe 1, resíduo tóxico perigoso, e tem condições de dar uma destinação final adequada ao resíduo. O Centro de Operações já está em funcionamento e os órgãos reunidos também têm feito operações para mapear a área. O funcionamento do centro será 24 horas, esses telefones estão disponibilizados 24 horas e as ações serão tomadas independente de feriado, dia de semana. Todas as agências já estavam trabalhando diuturnamente, 24 horas por dia, né, para a gente, 7 dias da semana para a gente tratar essa crise. E agora o que a gente faz agora é coordenar todas essas ações para melhorar o fluxo de informações e o fluxo logístico. Só para lembrar que o óleo não chegou aqui à capital maranhense, ao litoral aqui da capital maranhense. Alguns vídeos circularam na internet, mas, segundo informações oficiais, esses vídeos eram fake news, não correspondiam com a verdade. Inclusive, ontem na coletiva foi esclarecido que, em relação ao pescado aqui no estado, ainda não há nenhuma preocupação imediata em relação a esse pescado, ainda não foi afetado por conta desse vazamento de óleo. Vazamento de óleo que a gente sabe atingiu aí mais de 19 praias do litoral brasileiro, portanto, recentemente, né? Esse dado foi divulgado ainda nesta semana. Mais de 200 mil candidatos estão inscritos no Maranhão para fazer a primeira etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo, em 79 cidades. O exame tem sido, ao longo dos anos, a principal forma de acesso às universidades em todo o país.
mas é preciso ficar atento a alguns detalhes para não perder a prova. Todos os anos, os atrasados do Enem ganham repercussão nas redes sociais. O que para muitos é motivo de riso, para quem passou o ano inteiro se preparando, é o desperdício de muitas horas de dedicação e disciplina. Por isso, nesta semana, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, chamou a atenção dos mais de 1 milhão de inscritos que ainda não acessaram o cartão de confirmação da inscrição e, portanto, sequer sabem onde vão fazer a prova. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio já é no próximo domingo. Para confirmar o local, basta acessar o aplicativo do Enem ou a página do participante. O Humberto acessou assim que a informação ficou disponível. Candidato para o curso de medicina, está com tudo planejado para não se atrasar. É bom sim se preparar, né? Ver logo o local de prova para não chegar atrasado, porque é só um detalhe, é só ir lá ver rapidinho. Tem tanta gente que perde a prova, né? Perde uma oportunidade, um estudo de 1 ano ou 2 anos, né? Estudando. E perde por conta só da presença, né? Quando as portões fecham. A Fernanda já sabe que vai fazer a prova em um bairro distante da casa dela. Por isso, também já está com tudo organizado. Tem que ter muita preparação, muito planejamento técnico para poder chegar no local de prova, porque no dia vai ter muita dificuldade, muito engarrafamento, e então tem que ter aquela visão, assim, preparação e tudo. No Maranhão, 218 mil pessoas estão inscritas no Enem 2019. Em todo o país, são 5 milhões e 100 mil inscritos. Tanto no dia 3 quanto no dia 10 de novembro, os portões serão abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e fechados 1h da tarde. O INEP recomenda que os estudantes levem o cartão de confirmação da inscrição nos 2 dias de prova. Será obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Com tudo organizado, agora Humberto espera pela tão sonhada aprovação. Eu venho estudando aí esses últimos 2 anos, né? Me preparando, e estou com uma ótima expectativa para passar no curso de medicina. E agora a repórter Alice Ribeiro dá outras dicas importantes para quem vai fazer o exame. Fique ligado. Um final de semana importante que, portanto, tem que ser levado muito a sério e não é só com os estudos. Fazer o Enem significa muito para algumas pessoas e é só o começo de uma carreira para muita gente. E por isso daremos algumas dicas. E vamos começar pela alimentação. 5 dicas são fundamentais de acordo com essa especialista. Tenha cuidado com o que comer no dia anterior à prova. Evitar alimentos que não façam parte do seu hábito alimentar, assim como alimentos que aumentam o risco de doenças transmitidas por alimento, como maionese e alimentos crus como sushi. Jamais faça a prova do Enem em jejum. A alimentação está relacionada com energia, então ele vai precisar dessa energia proveniente dos alimentos para ter um bom desempenho. Além disso, se o candidato não se alimentar adequadamente, ele pode ter um risco, por exemplo, de ter um desmaio ou hipoglicemia, o que não é interessante para o grande dia. Cuidado com o que vai almoçar antes da prova no dia. O almoço para Enem ele tem que ser muito bem feito, até porque o que você consumir antes da prova pode favorecer em você ter uma maior saciedade durante a prova. Então, se você se alimentar, por exemplo, com alimentos ricos em fibra, como arroz integral, macarrão integral, isso vai favorecer com que você não sinta fome rapidamente. Além disso, deve-se evitar alimentos ricos em gordura, por aumentar aí, a questão da sonolência. Hidrate-se. Uma pessoa desidratada, ela pode comprometer o desenvolvimento cognitivo dela em torno de 20%, o que é muito importante. Então, a gente deve manter sempre a hidratação com água, de preferência sem gás, E também sem aquelas bebidas que têm açúcar. E leve energia para a prova. O candidato ele não pode esquecer de levar energia para a prova. Então, preparar realmente a marmita, o que você vai se alimentar no momento da prova, até porque são longas horas, Então, você precisa ter ali o que comer durante a sua realização. Levar comidas e lanches para consumir durante a prova também são fundamentais, sem pecar, é claro, no que vai escolher para comer. Uma dica importante é levar alimentos que lhe dê energia e favoreça a concentração. Então, além da água,
obviamente, é importante levar uma fruta, um chocolate 70% cacau, porque o cacau ele vai ajudar, né, nessa questão da concentração, fazer um mix que é tanto fácil de levar, como também não atrapalha a alimentação durante a realização da prova. Além da boa alimentação, o candidato precisa estar atento ao que levar no dia, como o cartão de confirmação da inscrição e o documento de identificação. Serão desclassificados este ano as pessoas que forem encontradas com equipamentos eletrônicos, inclusive um simples toque pode contribuir para isso. Borrachas, corretivos, livros, materiais de apoio e óculos escuros também estão na lista do que não pode ser levado. A caneta é outra dica importante. No dia da prova, ela tem que ser preta. Vamos mudar de assunto, agora a gente fala de segurança com Silvão Alves aqui no estúdio. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, vamos começar falando sobre um ataque a um carro, um furgão dos Correios aqui na capital ontem. Exato. Esse furgão saía ali da central de distribuição dos Correios, ali na BR-135, quilômetro 1 da BR-135, e foi atacado, interceptado por 5 elementos num veículo Fiat Palio. Eles foram levar o motorista como refém lá para a região do Lixão, do Jardim São Cristóvão, e lá eles tiraram várias mercadorias, né, que estavam sendo transportadas pelo furgão, mantiveram o motorista como refém até a chegada da guarnição do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O motorista foi libertado, eles levaram uma parte da carga. Logo depois, um veículo Fiat Palio foi encontrado ali na região da Vila Lobão. E lá os policiais da guarnição do 6º Batalhão localizaram a proprietária, que no caso era a dona Cici, que é a esposa do Daniel que foi preso, e ela disse que ele que estava dirigindo esse veículo. Faltam ainda 4 indivíduos, né, que a polícia não prendeu ainda, mas que já tem a identificação deles. O Daniel foi apresentado porque os Correios é uma instituição federal, então, portanto, ele foi levado lá para a Superintendência da Polícia Federal ali na Coamo. É muito comum agora, nessa época do ano, esses ataques à agência dos Correios e também a caminhões dos Correios, em função da demanda, que é muito grande, as pessoas comprando produtos aí pelos sites, né, de compra e venda aí na internet. Então, a polícia tem que ter um cuidado redobrado. Fim de ano, então. Isso, fim de ano, em função dessa movimentação aí. Silvão, vamos falar de um caso aqui que aconteceu aqui no estado ontem, chamou a atenção. A Polícia Rodoviária Federal, não foi que flagrou um cidadão... Polícia Militar. Isso, flagrou um cidadão com mais de 30 mil reais. Inclusive é um secretário de uma prefeitura aqui do interior do estado. Exato, é o secretário Daniel, ele é secretário de Finanças lá da prefeitura lá de Bernardo do Mearim. E a polícia achou estranho porque ele foi abordado com essa quantidade de dinheiro. Você sabe que hoje não se anda com uma quantidade de dinheiro numa mochila, né? No caso uma bolsa. E aí chama atenção, ele não soube explicar quem tinha dado o dinheiro para ele. Então a polícia fez, o delegado lá da delegacia lá do Maracanã fez a apreensão do dinheiro, porque achou muito estranho, ele não sabia quem tinha dado o dinheiro para ele. A mochila estava bem cheia, né? Isso, cheia, né? Notas muito de 50, cheia. de 20. Isso, muito cheia de dinheiro. E aí o senhor Daniel não soube explicar a origem do dinheiro, só disse aos policiais de que o irmão da prefeita estava esperando ele num hotel aqui da cidade e que ele passaria esse dinheiro para uma pessoa que ele não sabia quem era. Essa pessoa seria apresentada a ele pelo irmão da prefeita. É claro que a Polícia Civil, no primeiro momento, porque a Polícia Militar fez o registro de ocorrência e levou para a Polícia Civil. Esse caso deve ser encaminhado para a SECOC, que é a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção, né, para que o senhor Daniel se explique, a prefeita, o irmão da prefeita e tal, porque a razão, né, do volume de dinheiro desse andar nos tempos de hoje... Porque não uma transferência bancária, isso, porque não né? uma transferência bancária, se era um dinheiro lícito, legal, né, não tinha por que não fazer isso através de transferência bancária e etc. E um risco, né, para o próprio secretário andar com uma quantidade, um veículo, uma quantidade dessa de dinheiro ao longo da... Vai ver que ele estava vindo de lá, não é? Porque isso foi na BR-135, na chegada da cidade, então provavelmente ele estava vindo de lá com todo esse dinheiro. Obrigado, Silvão. Bom final de semana. Ok, bom fim de semana para você, Adalberto, e a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2. Agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Um dos destaques, inclusive, é ligado ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Boa sorte para você que vai fazer o exame. Nós teremos a frota circulando a sua totalidade na capital no domingo por conta das provas do Enem. Vamos ver.
Com a área de desembarque interditada há cerca de 7 meses, o terminal rodoviário segue sem nenhuma obra. A Justiça realizou uma inspeção no local e o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Mello Martins, pediu que medidas emergenciais sejam tomadas até que a obra seja retomada. Durante a visita, a Justiça constatou as falhas apresentadas no laudo da Defesa Civil do Estado. O documento atestou que o telhado da estrutura estava com falhas que poderiam causar um desabamento. O terminal rodoviário de São Luís tem 30 plataformas de embarque e desembarque. Por ocasião da realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a Prefeitura de São Luís autorizou a circulação integral da frota de ônibus da capital durante os 2 domingos do certame, marcados para 3 e 10 de novembro. A ação visa garantir mais tranquilidade aos candidatos, tanto na ida para os locais de prova quanto na volta para casa. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes, além da autorização à circulação integral da frota de ônibus, o órgão também vai intensificar as atividades de disciplinamento do trânsito em pontos estratégicos da capital. O Ministério da Saúde lançou uma campanha exclusiva para a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis focada nos jovens entre 15 e 29 anos e que visa conscientizar sobre o uso de preservativos, com filmes e cartazes que mostram as reações das pessoas ao verem fotos dos sintomas. As infecções sexualmente transmissíveis aumentam em até 18 vezes a chance de a pessoa ser infectada pelo HIV e tem impacto direto na saúde reprodutiva e infantil. No próximo bloco, os preparativos nos cemitérios para o Dia de Finados e o que muda na rotina da capital com o feriado. O projeto de lei anticorte será discutido no Senado Federal. No estúdio eu converso sobre um assunto com o deputado estadual Fernando Pessoa depois do intervalo. E mais, Câmara inicia debate sobre plano diretor de São Luís. Assunto para John Coutrin já. Um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para você ligado em todo o estado. Agora para falar de política. Está comigo o John Coutrin nessa manhã. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, antes de falar do debate que vai acontecer hoje aqui do plano diretor, a gente queria começar falando dessa repercussão das falas do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Inclusive, os partidos já estão articulando para fazer uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal contra o parlamentar? Tanto no STF tem uma notícia crime contra o deputado 03, né, o filho 03, Eduardo Bolsonaro, por conta das suas declarações de ontem, polêmicas, né, sobre a instituição à volta do ato institucional número 5, ali de 68, no governo Costa e Silva, né, que remete a atos da ditadura e a repressão. Vamos só contextualizar, João, me permita. Isso, claro. A gente falou aqui no Bom Dia ontem sobre a fala do deputado na tribuna. Né? Já causou aquela repercussão imensa. Exatamente. Depois ele deu uma entrevista para um canal na internet, já especificamente falando da volta do AI-5. E aí... Pronto. Aumentou, botou mais lenha na fogueira. Né? Exatamente, Adalberto. Isso mesmo. A gente mostrou isso ontem, né, na tribuna. Ele já sinalizou e ontem ele falou de forma mais clara lá para o canal da Leda, na internet. E isso, claro, gerou uma repercussão negativa e contrária até dos próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro, até do próprio partido, do próprio PSL, contra as declarações dele. O que acontece? Alguns deputados já vão ingressar com uma notícia-crime no STF e no Conselho de Ética da Câmara, colegiado presidido pelo deputado federal do Maranhão, deputado Juscelino, Democratas, também há alguns deputados de oposição, os partidos de oposição já se reunindo no sentido aí de representá-lo por apologia à ditadura. Não é um crime tipificado ainda, mas, segundo especialistas, pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né? Também aí, essa apologia à ditadura por conta aí das declarações do filho do presidente. Então, há uma mobilização. Resta saber o seguinte, são 21 assentos, né, no Conselho de Ética, o PSL tem 2 assentos, vai depender muito do Centrão, dos partidos de Centrão. Ou seja, se o Centrão aí se juntar à oposição, pode, portanto, aí representar contra o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Ou seja, aí, claro, haveria todo um processo, todo um rito, parecer do relator e também um prazo para a defesa do próprio Eduardo Bolsonaro. O certo é que isso gerou a algeriza, o repúdio de todos, inclusive do ex-presidente José Sarney. Para quem não sabe,
O ex-presidente José Sarney se manifestou ontem, né? Ele disse que todos têm que se unir a qualquer tipo de desestabilização da democracia. E ele foi, quem não lembra, o autor de uma emenda, né, que acabou com o AI-5, com o ato constitucional número 5, o José Sarney, o ex-presidente José Sarney, na época. Então, ele participou da redemocratização, então ele foi uma das vozes que se pronunciou ontem, o ex-presidente José Sarney, também o governador Flávio Dino, que disse que o AI-5, na época do AI-5, quem não lembra, né, houve torturas, repressões, cassação dos direitos políticos, então todos aí de forma unânime foram contrárias, tanto é que o próprio deputado teve que depois fez uma retratação, né? Gravou um vídeo ontem à noite. Ontem, duas notas foram, pelo menos duas, isso, né? Uma dos partidos de oposição, exatamente por conta dessa fala do deputado, e a outra nota também assinada pelos líderes no Senado, de vários partidos do Senado, entre eles o senador Everton Exato. E a senadora Elisiane Gama também, assinando essa nota de repúdio a esta fala do parlamentar no dia de ontem. Ô, João, agora vamos falar hoje sobre a discussão do plano diretor na Câmara Municipal aqui da capital? É importantíssimo, né? Porque o plano diretor ele que dá o caminho, delineia a questão do planejamento urbano. Então começa hoje, plano diretor, essa discussão. Serão 8 audiências públicas, 4 aqui na zona urbana e 4 na zona rural de São Luís. Hoje já começa no IFMA, viu? No auditório do IFMA, essa primeira discussão sobre o plano diretor de São Luís, que é muito importante. Qual é o horário, John? É a partir das 9 da manhã, né? Agora pela manhã. É ele que define, portanto, o planejamento urbano. É importante a participação da população, que é a partir da população, né, presente, que dará o norteamento em relação ao plano diretor. Obrigado, John. Bom final de semana. Até segunda-feira. João Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, amanhã, você sabe, é dia de finados, não é? E agora nós vamos ver como é que está a movimentação em um dos cemitérios aqui da capital com o repórter Eduardo Ericeira. Vamos botar o Eduardo aqui. Eduardo vem comigo agora sim. Eduardo, onde que você está nesse momento? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente sabe da tradição, né, que é o dia 2 de novembro, dia de finados, movimentação muito grande nos cemitérios da capital. A gente está exatamente em um dos cemitérios mais movimentados aqui da capital São Luís, que é justamente o cemitério que fica no bairro do Vinhais. E por aqui, Adalberto, o trânsito está bastante complicado. Vou mostrar aqui, ainda há pouco estava bem mais complicado do que agora, mas o pessoal está tendo que ter calma. Quem vem aqui da rua Arame, que dá acesso aqui a outros bairros como Altos do Calhau, também Vila Conceição, tem que aguardar um pouco. Também quem está saindo desses bairros do Altos do Calhau, Vila Conceição, bem justamente em frente aqui ao cemitério Parque da Saudade, no bairro do Vinhais. Também tem muita gente que está entrando, Adalberto e telespectadores. A gente já presenciou muita gente que entra no cemitério, tanto andando quanto de carro. A gente sabe dessa tradição que tem muitas pessoas também, às vezes, que antecipam a visita aos parentes, amigos. Eles vêm num dia anterior, no caso hoje, dia 1º de novembro, antecipam justamente para não pegar, evitar aquele tumulto, aquela aglomeração, aquela grande quantidade de pessoas que visitam os cemitérios durante o dia 2 de novembro. A gente sabe que a movimentação é muito grande. Tem também aquelas pessoas que têm parentes, amigos, pessoas queridas que já morreram e foram enterradas no interior do estado. Também acontece muito essa situação, a gente sabe disso, e até em outros estados. Cai no sábado, por conta disso as pessoas já vêm nessa sexta-feira e aproveitam o final de semana para viajar, para acender vela também, que é uma tradição, deixar suas flores nos túmulos, que é uma tradição também que acontece nesse dia de finados. A movimentação também está muito grande já aqui de pessoas vendendo flores e velas, viu, Adalberto? Olha aqui, muita gente já aqui na calçada, em frente ao cemitério Parque da Saudade. Já está acontecendo, a gente já passou por outros cemitérios também, já está acontecendo também essa mesma movimentação na porta de outros cemitérios, a exemplo do Gavião, a exemplo também do Jardim da Paz, de vários outros cemitérios aqui da capital São Luís. A gente lembra que são 9 cemitérios só públicos aqui de São Luís, ainda tem os cemitérios privados. Essa movimentação também está muito grande na porta de outros cemitérios, principalmente a venda de velas e flores na porta dos cemitérios. Amanhã a movimentação, claro, deve ser ainda maior, seguindo a tradição da visita das pessoas que já faleceram no dia 2 de novembro. A gente também lembra que essa data é uma data muito tradicional, é um hábito que já é mantido há muitos anos, e a gente tem uma reportagem de Imperatriz falando dessa tradição. Vamos acompanhar. Seu Isaías, de 76 anos de idade, veio ao cemitério Bom Jesus fazer uma visita ao túmulo do irmão mais novo, morto há 2 anos. A gente tem que visitar e a gente fica mais assim, o coração da gente melhora mais, dá uma coisa assim, não é?
O problema é mais melhor, a gente fica mais esperto. Agora sempre fico sentindo no coração aquela criatura que se foi. A Antônia caminha dentro do cemitério, ao lado da mãe, em direção ao túmulo do pai dela. Uma homenagem repleta de recordações. A gente se lembra do passado, né? Que passou, que a gente viveu com ele. E muitas outras coisas também, né? Que a gente passou juntos, né? Mas o que significa a morte para a Igreja Católica? É a nossa comemoração pelo que os nossos entes queridos, que já nos precedem na eternidade, representam para nós, né? Não só um afeto, mas a crença de que um dia todos nós haveremos de ressuscitar em Cristo. O padre Eliezer lembra que antigamente, durante a visita aos cemitérios, as pessoas tinham o hábito de levar oferendas para os mortos, objetos que eles gostavam em vida. Como os cristãos do primeiro, do segundo, do terceiro séculos acreditavam que a ressurreição dos mortos aconteceria breve, que Cristo retornaria com certa brevidade, então as visitas elas eram acompanhadas de também práticas de oferendas, né? Então os parentes vivos, uma vez sepultando seus mortos nas catacumbas romanas, nas catacumbas das grandes cidades hoje da Europa, eles levavam também objetos que eram usados em vida por aquele determinado falecido, por aquele determinado defunto. Então eles faziam as suas práticas de oração, as suas visitas, mas oferecendo, levando esses objetos que eram características da vida daquele cidadão, daquele cristão, quando vivo. E neste dia de finados, milhares de pessoas vão fazer questão de homenagear seus entes queridos e, com certeza, vão se sentir confortados, como o seu Isaías e a dona Antônia, que fazem questão de repetir esse gesto até o fim da vida. Então, a gente volta a falar, Adalberto, agora sobre a questão do dia 2 de novembro, que é feriado de finados. O pessoal também está querendo saber como é que fica a movimentação no comércio. E teve um acordo que foi firmado aí entre a Federação do Comércio do Maranhão e o Sindicato dos Empregados do Comércio. Há duas possibilidades estipuladas a partir desse acordo que foi firmado. As lojas abrindo por um período de tempo maior e outro um período de tempo menor. No caso das lojas da rua podendo abrir das 8 da manhã até as 18 horas por esse acordo firmado, e lojas de shopping, as lojas de shopping, também as lojas da rua, das 10 às 22 horas loja de shopping, das 8 às 18 horas as lojas de rua. Neste caso, a empresa deve pagar hora extra de 100% por esse acordo firmado sobre o valor da hora normal e gratificação de R$ 60 aí ao empregado, além de recolher uma taxa de R$ 10 em favor aí do Sindicato dos Comerciários. A outra opção, essa é a primeira opção, uma outra opção que pode ser feita aí pelo comércio é que as lojas de rua podem abrir às 8 da manhã e fechar às 14 horas, portanto às 2 da tarde, e as lojas de shopping das 14 até às 20 horas, portanto até às 8 horas da noite. Neste caso, a empresa deve pagar hora extra de 100%, o valor sobre o valor da hora normal, gratificação de R$ 50, na outra era 60, agora R$ 50 se esse período for menor. A gratificação de R$ 50 ao empregado, além de recolher uma taxa de R$ 5 se abrir no período maior, R$ 10, se abrir no período menor, R$ 5 aí recolhido para o Sindicato dos Comerciários. Então, essas duas opções aí que podem ser escolhidas tanto pelas lojas aí de rua quanto pelas lojas de shoppings. Nesse feriado de sábado, feriado de finados, a minha movimentação no comércio deve ser muito grande, além dos cemitérios, claro, como a gente já falou na nossa primeira participação. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos mudar de assunto. O projeto de lei que proíbe o corte de energia elétrica por inadimplência nas sextas-feiras e vésperas de feriado vai ser discutido no Senado Federal. Sobre o assunto eu converso agora com o deputado estadual Fernando Pessoa. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Difusora. Deputado, duas iniciativas aconteceram aqui no estado nessa direção, um projeto de lei no ano passado, salvo engano, pelo deputado César Pires, né, foi apresentado um projeto que foi vetado pelo governador Flávio Dino, e aqui na Comissão de Constituição e Justiça, agora recentemente essa semana, o projeto, o PL 350/19, do deputado Duarte Júnior, ele foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça. Qual a razão desses dois projetos não seguirem em frente? Adalberto, o teor do projeto, dos dois projetos, tanto apresentado pelo deputado César como pelo deputado Duarte Júnior, e não só por eles, mas o teor do projeto, os 42 deputados que têm assento naquela casa, têm total
respeito e tenha vontade que isso aconteça aqui no nosso estado. Infelizmente, a Assembleia Legislativa não pode estar legislando sobre essa matéria, por ser de competência do Congresso Nacional, e aí, por isso que teve a ideia da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, no qual eu faço parte, tivemos uma conversa e aí decidimos encaminhar ao Senado Federal, ao senador Everton, que tem já um projeto de lei 669 de 2019, que é alterar a lei 8.989, se eu não salvo engano, de 1995, que é justamente para poder estar proibindo os cortes de energia nas sextas-feiras e nos feriados e finais de semana. Ou seja, a proposta não passou aqui no Estado, mas a ideia é ampliar a discussão, inclusive com repercussão maior aí no âmbito federal. Isso, o nosso desejo, o desejo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dos 42 deputados que tem assento naquela casa, do presidente daquela casa, Otelino Neto, e aí nós estamos fazendo essa indicação ao Senado Federal, ao senador Everton, que eu não tenho dúvidas que irá tratar esse assunto lá no Senado, no Congresso Nacional, como prioridade, e iremos colocar esse direito não só aos maranhenses, mas a toda a população brasileira, que com certeza concordará com esse projeto, porque é de benefício de todos, é de benefício de toda a população, principalmente da população mais carente. Nós, todos os deputados que têm assento, têm esse desejo. Infelizmente, não podemos legislar sobre essa matéria por se tratar de matéria de competência da União, por tratar de competência do Congresso Nacional. Mas está em boas mãos, está nas mãos do senador Everton, que eu não tenho dúvidas que irá tratar de forma especial esse projeto de lei lá no Congresso Nacional. Além do contato, da indicação para a inclusão no projeto de lei 669, de autoria do senador Everton, há um contato também com o senador, que é relator lá no Senado, o caso do senador Eduardo Girão, também está sendo, a indicação também segue para o relator? Isso, segue para o relator. O senador Everton está fazendo esse meio de campo lá com o outro senador, e nós estaremos, a Comissão de Constituição e Justiça estará fazendo uma visita aos senadores lá uma reunião da comissão que trata sobre isso no Senado. Iremos fazer uma visita para justamente explicar e pedir agilidade nesse projeto de lei para que possa ser votado lá no Senado da República. Até que isso aconteça, quer dizer, caso venha a virar uma lei federal, na atualidade os cortes continuam acontecendo, deputado, nesses dias? A SEMAR tem todo o direito até o momento de estar tratando da forma que ela achar que deve, mas em conversa com o diretor da SEMAR, o Zé Jorge, ele disse que isso não está ocorrendo no Maranhão durante os finais de semana e nem os feriados. Mas era uma prática anterior. Era uma prática anterior, mas o importante é que se torne projeto de lei por onde realmente é necessário e por onde realmente tem competência para se fazer isso, que é lá no Senado da República. Por isso fizemos essa indicação, não só eu, mas junto com os demais deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, como também com apoio ali de todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, há uma assinatura, inclusive, do ponto de vista coletivo, quer dizer, o senhor percebe na casa esse apoio também a essa iniciativa de indicar no Senado Federal a discussão? Isso por ser uma matéria que foi discutida bastante ali naquela casa, a competência ou não da casa, e aí foi entendido na Comissão de Constituição e Justiça que não era de nossa competência, como também foi entendido pela maioria dos deputados lá no plenário, dos 42 deputados, foi a maioria entendeu que isso não era de competência nossa legislar. E aí nós tivemos a ideia, a Comissão de Constituição e Justiça, a maioria dos deputados, de enviarmos isso ao Senado, para ser tratado justamente por quem tem legitimidade para tratar do assunto e para quem tem legitimidade de estar legislando sobre a matéria, que é o Congresso Nacional. E aí tivemos o prazer de enviar ao senador Everton, que já tem um projeto de lei nesse sentido, e aí alterando apenas a lei para poder darmos o direito a todos os cidadãos maranhenses e a todos os cidadãos brasileiros. Obrigado, deputado Fernando Pessoa, pela presença aqui no estúdio da TV Difusora. Eu que agradeço, Adalberto, agradeço a todos aí hoje que estão nos assistindo por todo o Maranhão, principalmente
o pessoal da minha região, da região central do Maranhão. Obrigado, deputado. No próximo bloco nós vamos falar de esporte, mostrar que o maranhense Codó, enfim, é medalhista olímpico para orgulho de todos nós. Vem aí a Copa FMF nesse fim de semana também. E mais, no Papo de Cultura, tem um reencontro entre amigos apaixonados pela MPB. Nós voltamos já. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. É hora de conferir a previsão do tempo, gente, para essa sexta-feira. Como é que vai ser essa sexta, hein? Aqui na capital maranhense, São Luís, com céu parcialmente nublado, com ausência de chuva, a mínima 26, a máxima 33 graus. Na segunda maior cidade do estado, céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva. Mínima de 25, máxima de 35 graus. Agora, Caxias. Céu parcialmente nublado e ausência de chuva também. Temperatura elevada, você sabe, em todo o Maranhão, né? A mínima 21, a máxima 36 graus. É a informação do tempo nessa parceria da Difusora com o Labinete Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Agora a gente muda de assunto e fala de esporte. Vamos falar de esporte, começando com o futebol. A Copa FMF, competição que garante ao campeão uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem, 2020. Vai ter início, gente, nesse final de semana, no domingo, inclusive, com a realização de 2 jogos. No Estádio Castelão, em São Luís, a bola vai rolar às 3h30 da tarde, quando o Maranhão Atlético Clube vai jogar contra a equipe do Cordino. Em Pinheiro, no Estádio Costa Rodrigues, o outro jogo da rodada acontece no interior. O Pinheiro Atlético Clube enfrenta em casa o Juventude às 4 horas da tarde, no Estádio Costa Rodrigues, portanto, como falamos. Na terça-feira, a rodada será completada 3h30 da tarde, com a partida no Estádio Castelão, em São Luís, entre São José de Ribamar e a equipe do Santa Quitéria. É isso aí. Antes tarde do que nunca, após 11 anos de espera, o maranhense José Carlos Moreira, conhecido como Codó, colocou ontem no peito a tão sonhada medalha de bronze, conquistada nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008. Alô Maranhão, falando aqui diretamente de Lausanne, na Suíça. Hoje foi o grande dia dessa medalha, desse momento que a gente esperei tanto por esse momento. Graças a Deus, foi hoje. Foi simplesmente tudo muito maravilhoso, sublime, tudo surreal. A energia, o peso dessa medalha realmente pesa no pescoço. É uma medalha olímpica, uma medalha tão sonhada, tão esperada. Agradeço a Deus, agradeço minha família, agradeço aos meus amigos, que todos fizeram parte disso, ao meu estado Maranhão, que sempre me torceu por mim, que sempre me apoiou. E hoje estou aqui com essa medalha, mostrar para o nosso povo maranhense e codoense que são sonhadores, que temos condições sim de chegar, basta a gente trabalhar, se dedicar, tudo é possível, é crer em Deus e graças a Deus está no meu peito, é nossa, Maranhão. Orgulho para todos nós, medalhista olímpico Codó com toda a justiça, não é? Confira agora as dicas de diversão no nosso Guia Cultural. Olá, novembro chegou no clima do Halloween e eu já estou na área com muitas dicas para sua diversão nesse fim de semana. Hoje, os atores Erivelton Viana e Arilson Ferreira, com humor, boas doses de improviso e interatividade com a plateia, dão vida novamente às personagens Mia Cara de Gato e Cíntia Sapequara. Amigas desde os tempos da escola modelo, mas hoje inimigas declaradas. O destino as coloca frente a frente para resolver os assuntos do passado em meio a muita, mas muita confusão. Esse encontro acontece no espetáculo Uma Late, Outra Mia, no Centro Cultural Vale, às 19 horas. A entrada é gratuita. Me espantar, colega, já era, colega, quase meia-noite. Caxias recebe hoje e amanhã a edição 2019 do Palco Giratório, promovido pelo Sesc Maranhão. Hoje, às 19h30, tem a apresentação do espetáculo Meu Seridó, na Praça Dom Luiz Marelim e Praça da Chapada, da companhia Casa de Zoé, uma história com música, humor e reflexão sobre a relação do homem e o sertão. Amanhã é dia de oficina. Quem conta um conto, ponteia um canto, das 14 horas às 20 horas, no Centro Cultural José Sarney.
A Feira Internacional Nações e Artes chegou à praça de eventos do Shopping da Ilha com muitas novidades da cultura de diversas partes do mundo, como Chile, Paquistão, Bolívia, França e muito mais. São vários os itens de decoração, artesanato, vestuário, acessórios, joias, obras de arte, artigos religiosos, tapeçaria, brinquedos e comidas típicas. A entrada é gratuita e no horário de funcionamento do shopping. Domingo tem encontro da família lá na Praia do Caolho, localizado na Avenida Litorânea com o projeto Inclusive Praia. A estação de lazer é acessível e equipada por cadeiras anfíbias para banhos assistidos, além de jogos adaptados, piscinas, brinquedos com área de vivência e socialização com atividades de lazer e cultura na beira da praia. Com este projeto, esporte, cultura e inclusão são garantidos e gratuitos, tudo à beira-mar das 9 às 17 horas. Essas foram as nossas dicas Tudo de Bom de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito legal as dicas para o seu final de semana com a Jéssica Lima. Olha, gente, um reencontro entre dois apaixonados pela música, dois artistas, um radicado em São Luís e a amiga radicada em Portugal. Claro que só podia dar em boa música e música de qualidade, né? Entre outras coisas, ambos têm em comum a paixão pela música brasileira. Aqui no estúdio eu recebo a Ana Cristina, que vai se apresentar hoje aqui na capital maranhense com o Marconi Rezende. Ela está aqui acompanhada, muito bem acompanhada pelo João Eudes no violão. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que Tudo bom. bem, Maranhão? Bom dia. Que legal numa sexta-feira a gente encerrar com música, nosso papo de cultura aqui. Ana, você hoje mora em Portugal, teu trabalho é na Europa e inclusive não deve estar sentindo nenhuma diferença do clima aqui da capital, Não, né? essa frente fria que vem do Piauí é ótima, eu acho ela maravilhosa. Mas fala um pouco do teu trabalho, Ana. As pessoas vão conferir hoje, além do Melhor da MPB, e desse encontro de muita emoção, eu imagino, desses dois amigos, também um pouco do teu trabalho, né, nesse quinto CD seu. Eu estou fazendo é muito interessante isso, porque, por incrível que pareça, assim, fora completamente do meu script de vida, eu estou fazendo um lançamento desse CD aqui em São Luís, né? E eu estou achando ótimo, que eu estou super bem recebida, estou do lado do meu amigo de infância, quer dizer, meu menino, Marconi Rezende, né? E hoje nós vamos fazer um trabalho no Clube do Chico, a partir das 21 horas, mostrando a nossa trajetória musical, né? É mais assim, é um show muito mais voltado, é uma grata satisfação, realmente um reencontro, né? A nossa memória musical. A gente tem, inclusive, umas imagens aqui do encontro de vocês dois, um vídeo que está, inclusive, circulando, olha só, dos dois juntos aí, o Marconi e também a Ana Cristina Bahia, que está comigo aqui no estúdio. Ana, a gente precisa, inclusive, assim, levantar a bandeira da MPB, porque não está fácil não, viu? A gente precisa de música de qualidade, a gente precisa muito, muito, muito de arte, e principalmente nesses tempos que vivemos, né? Assim, eu não tenho que falar da música, que eu sempre sou adepto daquele que o novo sempre vem, né? Mas a questão da nossa música popular brasileira, realmente ela está muito carente, principalmente de espaços, como do seu programa, né? Como do nosso agora, que nós estamos fazendo agora pela manhã, de espaço para que a gente possa divulgar e nos meios de comunicação de uma forma geral, né? O grande problema que está acontecendo hoje é esse. Esse trabalho que você gravou agora, no quinto trabalho seu, você inclui ali elementos da cultura maranhense. Tem o Carlos Pial, que é um percussionista maravilhoso, né, que faz um trabalho ali também. Queria que você falasse sobre esse link com o Maranhão. Olha, eu sou uma sobrinha, uma grata sobrinha de um maranhense, né? E que casou com a irmã da minha mãe. E aí eu venho aqui desde criança. Então, a minha ligação com o Maranhão é totalmente espiritual, vamos dizer assim, né? De pessoas que eu amo, uma cidade que eu cresci, todas as férias eu estava aqui. Minha família mora em Brasília, né? Eu fui criada em Brasília, então, assim, é uma grata satisfação ter essa ligação com o Maranhão, né? E fiz uma grande família aqui de amigos também, inclusive. O título desse teu trabalho é Só por um Momento, né? O título também de uma música do Jorge Aragão, né? Inclusive ele me deu de presente, falou assim, que eu podia escolher a música que eu quisesse, né? Nossa, então, que privilégio. Nossa, imagina, um privilégio não, assim, complicado isso, porque são tanta música linda, você fala assim, o que você vai escolher para cantar, né? Não é muita responsabilidade. É verdade. Fala um pouco mais da gente desse trabalho seu e como é que a música brasileira hoje, a receptividade da música brasileira lá fora foi muito grande, né? Como é que está hoje isso lá na Europa? Não tem parâmetro para
para poder falar assim, é melhor aqui, é melhor lá. E porque a gente lá se escuta, você acredita, que se escuta Baby Consuelo gravando Menino do Rio em 1980, Sim. né? E assim, você escuta na rádio normalmente isso. Então, assim, a música brasileira lá, hoje, infelizmente, é muito mais divulgada do que dentro do nosso país nas rádios, né? De uma forma comum, uma forma geral. E assim, nós músicos brasileiros, nós cantores brasileiros, nós artistas brasileiros, nós temos assim uma recepção maravilhosa na Europa. Além do que eu imaginava, entendeu? Que poderia acontecer dentro da minha carreira, aconteceu, mas além da minha perspectiva. Maravilha, gente. Hoje, então, vai acontecer esse show. Quero lembrar que, além, quer dizer, fala um pouco pra gente dos ritmos que vão estar lá. A gente tem uma cultura, uma música riquíssima, né? Um pouco dessa riqueza vai estar lá nesse passeio musical? A gente vai fazer um pouquinho de tudo. A gente vai fazer um pouco de samba, a gente vai fazer um pouco de bolero, a gente vai fazer um pouco de... deixa eu ver, Djavan, Chico, que é o carro-chefe, né, do Marconi. Nós vamos fazer um pouquinho de cada coisa, uma seresta também, vamos fazer samba, enfim, igual eu falei, a proposta do trabalho realmente é o reencontro, entendeu? É curtir e cantar e tocar aquilo que a gente viveu dentro da nossa casa, na casa dos nossos pais, nossa música popular brasileira, né? De uma forma geral. Maravilha. Claro que a gente vai encerrar esse encontro aqui com música, gente. Lembrando que o show Reencontro com o Marconi Rezende e Ana Cristina acontece hoje lá no Clube do Chico, tá bom? Aqui na capital, aqui em São Luís. Eu queria só ouvir o Eudes falando sobre a importância para os músicos, inclusive, né? Desses espaços que às vezes são tão restritos, mas agora a gente tem, inclusive, projetos aqui incentivando a música instrumental, por exemplo, nas praças, quer dizer, algo que é extremamente... manter viva essa arte, essa cultura. Essa temporada aqui agora teve o Festival Internacional, né, de violão, acho que foi uma coisa interessante e a gente está num momento muito interessante aqui em São Luís e eu creio que a gente só tem que vivenciar, poder produzir essas coisas porque são importantes para São Luís do Maranhão, né? São coisas que agregam, né, a nossa cultura, né, violonística e agregam a nossa cultura de fato, em geral, claro, né? Obrigado, Eudes. Vamos encerrar com música? Vamos lá? Vamos lá. Lembrando que hoje tem, então, esse show lá no Clube do Chico. Tá bom, gente? Bom final de semana para todo mundo. Vim tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derramar, a lua descansa meu caminhar, meu olhar em festa me fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu par. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem-querer e jamais termina o meu caminhar. Só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu par.